cada um for se colocando, querendo apresentar a sua questão, a gente abre os microfones, tá bom? Então é isso, os combinados são basicamente isso, esses. E se vocês quiserem abrir os vídeos também para a gente poder criar uma conexão maior, vai ser muito bom poder vê-los. Então, gente, quando a gente fala de constelações e melhorias de resultados, a gente pode conversar sobre esse tema com diversos tipos de pessoas, né? Basicamente com todo mundo. Porque se você é um executivo, ou empreendedor, é um empregado de alguma empresa, trabalha como profissional liberal, ou então simplesmente é uma pessoa, às vezes nem tem um trabalho ainda, está só estudando, então está aí pensando o que vai fazer ainda, você certamente vai poder se beneficiar também das constelações organizacionais, tendo em vista que tem muitas coisas que a gente aplica nas organizações que a gente pode aplicar também para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida empresarial, a vida social. Então, assim, tem várias formas de aplicação, né? Hoje nós vamos dar um enfoque aqui para as constelações com enfoque mais organizacional, mas na nossa vida pessoal nós podemos vivenciar uma constelação familiar, então, com o intuito de melhorar também, entendeu? De proporcionar melhorias na nossa vida pessoal, assim, seja nos relacionamentos, nas finanças, na nossa espiritualidade, no aspecto divertimento e lazer, no aspecto finanças, carreira. Então, tem várias formas da gente trabalhar com constelações, pensando em melhoria também e melhor qualidade de vida, né? Se nós estamos vivos, a gente sempre pode melhorar. Eu sigo esse princípio, entendeu? Porque por melhor que a gente esteja, por mais bem-estar que a gente esteja sentindo, por mais realizada que esteja profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, a gente sempre pode melhorar, né? Então, quando a gente fala de constelações sistêmicas organizacionais, nós falamos de uma metodologia que nos permite fazer diagnósticos, desenvolver um processo de planejamento estratégico, estabelecer e priorizar metas e objetivos, fazer desdobramento de metas pelas áreas e pelos profissionais da empresa, identificar a causa fundamental dos problemas e do não atingimento das metas estabelecidas também, facilitar o processo de decisões de diversas naturezas. Para tudo isso a gente pode usar as constelações organizacionais dentro de empresas, né? Existem também outras metodologias sistêmicas que a gente pode utilizar e que nos permitem fazer quase tudo isso. Eu falo quase por quê? Porque, na verdade, existem metodologias sistêmicas que a gente pode fazer o planejamento estratégico, podemos definir as metas, fazer o desdobramento de metas pelas áreas e pelos colaboradores, podemos tem processo de tomada de decisão, tem uma série de coisas assim. Mas o que diferencia a constelação organizacional dessas outras metodologias de abordagem sistêmica nas empresas? Eu digo que o que diferencia é uma coisa muito interessante, e quando a gente olha para isso, para essa diferença entre uma forma de atuar e a outra, nós conseguimos perceber a complementariedade dessas duas formas de abordagem e como é importante usar as duas juntas, tá? Então, quando nós trabalhamos com outras metodologias sistêmicas, como TQC, né, que é Total Quality Control, que surgiu lá no Japão, quando a gente pensa em Lean Manufacturing, também que é a manufatura enxuta desenvolvida pela Toyota, quando a gente pensa no coach sistêmico, tanto voltado assim, para a área profissional quanto voltado para empresas, são metodologias sistêmicas, sim, mas que trabalham a partir de fatos e dados. Então, eles trabalham a partir do concreto, a partir do visível, a partir do tangível, do mensurável, tá?
E quando nós trabalhamos com as constelações sistêmicas organizacionais, nós trabalhamos mais no nível do invisível, do intangível, do imensurável. Tá? Então, assim, a gente não tem aqueles fatos e dados ali concretos, mas a gente consegue complementar esses fatos e dados com essa parte intangível e invisível aí, que tanto influencia no que está ocorrendo no dia a dia das organizações, facilitando ou dificultando o alcance de melhores resultados, né? Então, eu não estou querendo dizer assim que a objetividade e a clareza de fatos e dados não é importante, não. É super importante, são essenciais, fazem parte do processo de gestão de toda empresa razoavelmente organizada, né? Mas quando nós utilizamos essas metodologias mais objetivas, mais técnicas, mais baseada em fatos e dados, então, de uma forma integrada com as constelações sistêmicas, nós ampliamos muito o nosso leque de informações e nossa percepção da realidade da empresa. Porque às vezes tem alguma coisa pegando que a gente não consegue atingir um determinado objetivo, a gente não consegue engajar determinada pessoa ou determinada equipe, e quando a gente observa para essa pessoa, para essa equipe, para esse objetivo através das constelações, se clarificam alguns aspectos, né, invisíveis, que facilitam muito o entendimento dessa parte visível, dessa parte mensurável e tangível. Então, assim, as duas coisas trabalhando integradas é muito enriquecedor para qualquer organização, né? Independente do tipo de atuação da empresa, do nicho de mercado em que ela atua, do porte da empresa. Então, assim, independente do tipo de empresa, pode ser muito positivo para todas elas, tá? Pode ser uma empresa de prestação de serviço, uma indústria, um comércio, para empresas privadas, públicas, do terceiro setor, para todo tipo de empresa é válido, para todo tipo de negócio é válido, para todo porte de empresa é válido, desde uma pequena microempresa até uma empresa multinacional, assim nós podemos usar as constelações com muito sucesso. Então, assim, quando a gente usa de forma integrada com essas outras metodologias, a gente consegue alavancar muitos resultados e obter, alcançar metas e objetivos mais desafiadores num espaço mais curto de tempo e, às vezes, com economia também de tempo, de recursos, de dinheiro, de tudo, né? Então, é mais ou menos isso. Se a gente tem uma questão a ser trabalhada, um desafio ou uma melhoria de resultado na nossa vida pessoal, profissional ou empresarial, mas ainda não procurou um terapeuta, um coach ou um consultor, às vezes por falta de tempo, às vezes as pessoas falam, né? A pessoa, o indivíduo fala, eu não vou procurar terapia, nem coaching, nem consultor, não, porque isso aí é uma perda de tempo, eu não acredito nisso, ou então é muito caro, eu não tenho dinheiro. Então, em geral, a pessoa não tem tempo nem dinheiro para investir nessas coisas. E, às vezes, é o mesmo discurso de uma empresa. As empresas falam, eu não tenho tempo nem dinheiro para contratar um consultor. Não, porque consultor, em geral, cobra caro, mas isso aí é preconceito, entendeu? As pessoas acham que é caro, mas, na verdade, o retorno, às vezes, sai muito mais barato, assim, compensa demais, entendeu? A questão do custo-benefício compensa demais a gente contratar alguém para nos auxiliar no momento que a gente está com uma questão, um problema, e a gente não consegue sair do lugar, fica lá patinando com algum bloqueio ou alguma dificuldade de tomada de decisão, alguma coisa que nos impede de ir para frente, ir além de onde nós já estamos. Então, eu falo assim para os empresários ou para os executivos que eu conheço ou com quem eu converso, eu falo sempre assim, olha, então tá bom, se você não tem tempo nem dinheiro, então começa com uma constelação, entendeu? Porque certamente, ao fazer a primeira,
você já vai ter uma série de insights, uma série de informações adicionais que hoje você não tem, entendeu? E isso vai facilitar esse seu processo aí, seja ele de tomada de decisão ou de implementação de alguma mudança, de definição de metas e objetivos estratégicos, desdobramento de metas, ou então mesmo assim até tomada de decisão. Eu amplio minha área de atuação para um outro nicho do mercado, eu aceito um novo sócio na empresa, eu vendo uma parte da empresa para essa pessoa, para essa empresa que é interessada em comprar. Então, eu estou precisando contratar uma pessoa aqui para compor a minha equipe. Qual entre esses 3 candidatos eu devo escolher? Então, todas essas questões nós podemos trabalhar dentro de um processo de constelação. E é um processo bem mais rápido e sai bem mais barato também do que a gente fazer uma consultoria ou um processo sistêmico tradicional para resolver essas mesmas questões. Se a gente tiver a oportunidade de usar mais de uma metodologia junto, ótimo. Se não tivermos, vamos começar pelas constelações, porque às vezes essas informações mais objetivas nós já temos e já lidamos com elas no dia a dia e não estão sendo suficientes para a gente ir além, conseguir melhores resultados e tomar as decisões nas horas acertadas, né? Então, assim, e por que hoje nós resolvemos falar aqui sobre as constelações organizacionais e essa melhoria de resultados que elas podem propiciar para a gente? Nós decidimos esse tema porque, assim, eu tenho falado há algum tempo, há vários anos, na verdade, né? Eu fiz a minha formação de constelações organizacionais, terminei em 2005, e eu tenho falado durante todo esse tempo muito sobre constelações, mas assim, de uma maneira didática, teórica e prática, né? Mas citando assim, os conceitos, as leis, os principais princípios, comparando assim, constelação organizacional com as constelações familiares. Então, tudo isso pode ser até que alguns de vocês aí já tenham me ouvido falar. Então, hoje nós vamos focar mais nessa questão de melhoria de resultados, tá? Porque, assim, outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas afinal de contas, se eu contrato uma constelação lá na minha empresa, o que eu vou ter de resultado com isso, entendeu? Que tipo de resultado que eu posso ter? Então, eu vi assim que é importante a gente ampliar a nossa forma de abordar o assunto para ir formatando o conhecimento e ampliando as possibilidades para as pessoas que nos assistem e que estão interessadas em saber um pouco mais das constelações organizacionais, né? Então, como eu disse, a gente está acostumado a trabalhar a questão da melhoria contínua nas empresas de uma forma mais objetiva, mais tradicional, com aquelas metodologias baseadas em fatos e dados. E as constelações nos ajudam a complementar essas informações, né? Com o invisível, o intangível que a gente vai perceber no campo ali a partir do momento que a gente começa a trabalhar com elas. Então, assim, tem uma pergunta ali, gente, eu vou só abrir uma exceçãozinha, assim, porque tem uma pergunta que estão falando ali. O curso de formação em constelação familiar já é suficiente para um terapeuta se intitular consultor empresarial sistêmico ou você sugere algo mais? Então, a questão é o seguinte, não é pré-requisito único para você se tornar um consultor sistêmico, não, entendeu? Então, eu digo sempre que é importante a pessoa já ter, de repente, uma bagagem experimental mesmo, de ter trabalhado em empresas, né? Ter talvez outras formações também, ter uma bagagem para ele poder ter a segurança, a confiança de chegar lá na empresa e quando se apresentar uma determinada questão, a pessoa poder contribuir efetivamente para a demanda que está sendo apresentada para ela, né? Então, eu digo que tem uma diferença entre um consultor sistêmico empresarial e
e um constelador empresarial. São duas coisas distintas. Isso porque quem que pode ser um cliente de uma coisa e de outra? Às vezes eu sou um constelador e vem uma pessoa com uma questão relacionada à empresa que ele trabalha, ou à empresa onde ele é gestor, ou é um executivo lá naquela empresa, ou é um dos sócios, alguma coisa do tipo. Então, eu estou lá enquanto consteladora, lá no meu espaço, no meu consultório, então eu fui na empresa da pessoa e ela fala assim, não, eu quero constelar, eu aqui, pessoa física, quero constelar uma questão. E às vezes essa questão que a pessoa está querendo constelar é um assunto relacionado com algum aspecto da vida profissional dele dentro de determinada empresa, naquela empresa que ele trabalha, ou naquela empresa que ele é o gestor, ou que é o sócio, alguma coisa assim desse tipo. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Se alguém te procura com essa demanda, você vai poder atender em todos os casos? Vai. Só que você vai ter que auxiliar o seu cliente para ele elaborar a questão que ele quer trabalhar de uma maneira adequada. Por quê? Por exemplo, a gente tem que deixar bem claro para o cliente que o cliente só pode trabalhar uma questão dele. Ele não pode trabalhar uma questão que não é de responsabilidade dele. Então, por exemplo, o cliente quer saber como que ele faz para aumentar a produtividade da área de um colega lá de trabalho, entendeu? Não, se eu sou responsável pela área operacional, eu vou querer saber como aumentar a produtividade da área operacional. Eu não vou querer saber como aumentar a produtividade da área de marketing, nem da área financeira, nem nada disso. O meu problema é com a área operacional. Então, a gente tem que, através das perguntas que a gente vai elaborando, nós vamos conduzindo o cliente de uma maneira tranquila, harmoniosa e respeitosa, para que ele chegue naquela questão que é de responsabilidade dele. Então, se ele é lá o responsável pela área operacional, que ele formule uma questão que tem a ver com isso, né? Eu gosto de citar o caso de uma pessoa que veio para ser atendida e falava, eu tenho um problema que eu quero constelar, que é o seguinte, a briga dos meus chefes. Eu falei assim, a briga dos seus chefes é problema dos dois, entendeu? Mas assim, o que isso aí está afetando a sua vida profissional? Aí ela falou assim, olha, ela estava no nível intermediário da organização, então tinha os chefes, tinha ela de gerente e a equipe dela aqui embaixo, tá? Então, na área operacional da empresa era isso. Depois tinha a área administrativo-financeira, mas ela que era no operacional, tá? E aí, a briga dos dois estava interferindo muito na produtividade da equipe dela. Eu falei assim, então, qual que é a sua questão? O que na sua equipe você quer melhorar? Na sua área de atuação? Aí ela falou assim, não, na minha área de atuação, então eu preciso melhorar a produtividade da equipe. Então, nós colocamos a constelação, colocamos representantes para ela, para esses chefes briguentos, para os colaboradores dela, para os clientes, para a produtividade da equipe. E aí nós trabalhamos isso, porque nós trabalhamos algo de responsabilidade dela. Então, isso aí é eu lá no meu consultório atuando enquanto consteladora, tá? A pessoa foi me procurar para trabalhar um assunto específico da empresa, né, que de responsabilidade dela, e aí nós trabalhamos esse aspecto. E, por sinal, esse caso específico, algum tempo depois eu encontrei com essa pessoa e ela falou assim, olha, a produtividade melhorou muito depois que nós fizemos a constelação, e você acredita que até as brigas dos chefes melhoraram, diminuíram? Eu falei assim, é mesmo? Que coincidência, né? Só que não é coincidência, gente, porque quando a gente trabalha numa empresa, nós estamos trabalhando num sistema. E o sistema, quando a gente mexe numa pequena parte do sistema, a gente afeta todas as outras partes do sistema, a gente afeta o sistema como um todo. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, entendeu? A gente trabalha o que é de responsabilidade mas certamente isso vai reverberar nas outras áreas e vai reverberar na empresa como um todo.
Então é isso aí, eu atuando enquanto formado, fiz a formação lá de constelações familiares e aí estou atendendo um cliente lá no meu consultório com essa demanda relativo à vida profissional e empresarial dela, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ser um consultor empresarial sistêmico, porque assim, eu acredito que para eu ser um consultor, mas aí, gente, olha, o meu nível de exigência é muito alto, entendeu? Tanto comigo mesma, como com as outras pessoas. E eu acho assim que para a pessoa se tornar um consultor, ele tem que ter uma experiência anterior em empresa, entendeu? Eu costumo falar assim, às vezes a experiência que ela tem em empresa é assim, da escola que ela frequentou quando criança, são empresas que ela foi como cliente. As escolas que ela frequentou, a padaria, o supermercado que ela vai ali perto de casa, a academia, o cinema, a loja que ele compra. Então, o que ele conhece de empresa é enquanto cliente só, nunca trabalhou numa empresa. Eu, sinceramente, acho que quem nunca trabalhou numa empresa não tem os pré-requisitos necessários para ser um consultor empresarial, tá? Em nenhuma área. Agora, um consultor sistêmico, aí fica mais delicado ainda, porque para ser consultor sistêmico, você tem que ter uma visão mais global, né? Agora, se você quiser atuar enquanto constelador empresarial, aí você consegue, sim, dessa maneira que eu estou falando, entendeu? Qual a diferença, então, desse atendimento lá no consultório, que você atua como constelador, e o papel de um consultor sistêmico? Em geral, quando você é um consultor, a demanda que a empresa apresenta para você é diferente dessa demanda aqui que você recebe no consultório, né? Então, eu preciso citar exemplos, porque se eu não citar exemplos, fica difícil de eu falar assim. Então, uma vez eu fui atuar numa empresa e a demanda era um hospital, a gente estava trabalhando no bloco cirúrgico do hospital, e a demanda do diretor do hospital era reduzir o tempo de setup nas salas cirúrgicas. O tempo de setup é o tempo de troca, preparo, limpeza, troca de materiais, de equipamentos da sala cirúrgica entre o fim de uma cirurgia e o início da próxima. Então, ele queria reduzir esse tempo, essa era a demanda dele. E aí, quando nós fomos fazer o diagnóstico nesse hospital, né, referente a lá no bloco cirúrgico, a gente descobriu que o problema maior não era esse tempo de setup, que o problema maior que ele tinha era o cancelamento de cirurgias, assim, muito em cima da hora, e aí não dava tempo de programar novas cirurgias e providenciar a equipe necessária, MatMed, que é material de farmácia, órtese, prótese, essas coisas assim, a tempo de fazer as cirurgias. Então, as cirurgias acabavam sendo desmarcadas de novo, porque foram marcadas muito em cima da hora e não dava tempo de tomar todas as providências necessárias, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse, então fui lá como consultora, se eu não tivesse esse conhecimento mais global, assim, essa visão mais global, mais sistêmica da organização e de gestão e tudo, talvez eu não tivesse tido essa percepção. Se eu tivesse só a formação em constelação, eu falava assim, então tá bom, então vamos trabalhar essa questão assim, como reduzir o tempo de setup. E eu ia ter uma visão muito simplista da situação. E, na verdade, a situação era muito mais ampla, a questão era muito mais ampla do que o diretor tinha colocado, entendeu? Então, a gente trabalhou em cima da situação real e não em cima da demanda exata dele. E, no fundo, o que ele queria? Reduzir o setup para aumentar a produtividade do centro cirúrgico, aumentar o número de cirurgias por mês. E a gente conseguiu isso de uma outra maneira. E aí nós usamos outras metodologias sistêmicas e também as constelações mais na parte assim de facilitação de trabalho em equipe, de fortalecimento dessa integração entre as áreas ali envolvidas com o bloco cirúrgico. E mesmo assim, para ver as melhores opções lá quando tinha alguma necessidade de tomada de decisão, né?
Então, nós utilizamos muitas constelações, mas de forma complementar, integrada com essas outras metodologias e ferramentas que a gente usou, tá? Então, o que eu sempre sugiro é isso: se você for fazer uma consultoria, ou você já tem um conhecimento prévio que te permite isso, ou então você vai enquanto constelador e te convida um profissional que tem aquela competência técnica nos setores que estão sendo demandados, para esse profissional complementar ali a necessidade de conhecimento técnico que porventura você não tenha, tá? Então é mais ou menos isso. Então, não vou ler as perguntas, não, só eu não falo aqui que eu tenho que falar, porque eu fico tentada a ficar lendo as perguntas ali, gente, mas eu vou me tentar conduzir o processo assim, nessa direção, que eu acho que vai melhor, né? Então, assim, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente busca o quê, de um modo geral? Em geral, a gente busca melhorar, mas a gente fala assim: eu quero ser feliz, entendeu? Eu não falo, eu quero melhorar, eu quero ser feliz, entendeu? Então, a gente busca felicidade. Às vezes, através do desenvolvimento pessoal, às vezes a gente busca sucesso, a gente, às vezes, procura mais coragem, mais assertividade, mais prosperidade, uma forma de atuar de uma forma mais efetiva, mais corajosa, se colocar melhor nas questões, entendeu? Então, quando também eu sou chamada numa consultoria dentro de uma empresa, isso aí é importante para essa questão aí que fizeram, se eu posso atuar enquanto consultora, é o seguinte: eu posso falar assim, olha, uma das coisas que mais podem contribuir para a melhoria dos seus resultados é se a gente atender os seus colaboradores em processos individuais de constelação familiar. Por quê? Por que isso, gente? Porque aí nós estamos mudando totalmente a abordagem. Aí eu não preciso ter esse conhecimento prévio da empresa, conhecimento de gestão, não preciso saber nada disso. Eu, sendo simplesmente consteladora, eu posso fazer essa proposta. Por quê? Eu digo assim, quando a gente vai trabalhar numa empresa, nós temos ali o sistema da empresa no global, mas dentro desse sistema da empresa, a gente tem vários subsistemas, que são, às vezes, sistemas, às vezes a empresa tem mais de uma fábrica, por exemplo, ou mais de uma loja. Cada fábrica ou cada loja daquela pode ser considerado um sistema, tá? Dentro daquele sistema maior é um subsistema. Igual dentro do nosso corpo, a gente não tem o sistema circulatório, respiratório, não sei mais qual e tal. Eu não sou muito boa disso não, mas assim, biologia não, mas... Então, na empresa também a gente pode separar os sistemas, por exemplo, pelos processos, né? O sistema financeiro, o sistema administrativo, o sistema de RH, de pessoas, o sistema operacional. Então, a gente tem vários subsistemas ali dentro da empresa. Então, você pode propor para a pessoa que está te fazendo um convite para atuar ali na empresa e melhorar os resultados, falar assim: olha, nós podemos fazer um trabalho aqui que vai impactar diretamente nos seus resultados num curto espaço de tempo e você vai conseguir melhorias de tudo: produtividade, resultado financeiro, melhorar o clima organizacional, a cultura organizacional, porque você vai conseguir maior engajamento das pessoas. Como isso? As pessoas vão passar pelo processo de constelação, cada uma lá a sua individual, e aí elas vão ter mais facilidade para encontrar o seu lugar. Que lugar? Mas elas não estão lá no lugar dela? Então, mais ou menos. Porque assim, às vezes a pessoa ainda não encontrou seu lugar no mundo, não encontrou seu lugar na família, não encontrou seu lugar na empresa. Teoricamente está tudo certo, assim. Aparentemente está tudo certo, mas na hora que você vai trabalhar, você percebe que tem muitas oportunidades de melhoria ali em cada um daqueles sistemas onde a pessoa vive, cada colaborador. Então, se você fizer uma proposta também assim, voltada para o desenvolvimento de pessoas, fazendo esse tipo de atendimento, que pode ser, na verdade, pode ser individual ou pode ser em grupo, tá? Mas algumas dinâmicas que eu faço em grupo, eu falo assim: eu não gosto muito de colocar representantes
da própria empresa para fazer papel numa constelação ali de, por exemplo, de um chefe ou de um colaborador ou mesmo de um igual, porque a pessoa tem muitas informações daquela e às vezes aquelas informações não vão contribuir em nada para a empresa e podem prejudicar essa pessoa, enquanto profissional. Então, eu prefiro não fazer alguns tipos de constelação e constelar determinados assuntos dentro da empresa, tá? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de equipe, facilitação de trabalho em equipe. Tem muitas opções, muitas dinâmicas próprias para isso. Então, se a gente vai como um consultor de RH, eu não preciso nem entender muito de RH, não. Se eu sou muito boa consteladora, sinto muita segurança, muita firmeza, sei fazer as perguntas adequadas para chegar num resultado bom para as pessoas, aí sim eu posso atuar dentro de uma empresa de uma forma muito enriquecedora e que traga muitos resultados impactantes e de curto prazo. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa saber quando a gente é chamado para trabalhar como consultora dentro de uma empresa é fazer perguntas básicas para a gente entender melhor tudo, assim, desde qual que é o ramo de atividade da empresa, quem que fundou a empresa, há quantos anos ela existe, se sempre atuou no mesmo negócio ou se ela mudou o ramo de atividade, se os sócios são os mesmos desde o começo ou se os fundadores venderam a empresa e agora são sócios diferentes dos que eram no começo, entendeu? Quem decidiu contratar a consultoria, se foi a própria pessoa que está falando comigo, ou se foi o chefe dela, ou se foi um diretor, e qual que é o papel dessa pessoa que veio conversar comigo, que veio ver como que funciona o meu trabalho e tudo mais, entendeu? Então é importante eu fazer várias perguntas que vão esclarecendo os aspectos lá da empresa, tanto para mim quanto para a pessoa que veio conversar comigo, entendeu? Porque assim, e eu falo que mesmo assim na primeira entrevista para um trabalho de consultoria, assim, na primeira conversa, a gente já dá muito, só através das nossas perguntas, nós já damos muitas dicas importantes e impactantes para aquele cliente, que se ele prestar atenção e ouvir realmente aquelas perguntas que nós estamos fazendo, isso aí já é um passo para a solução dos problemas dele, entendeu? Então, assim, porque as perguntas são a parte básica, fundamental desse trabalho de consultoria sistêmica. Então, eu me arrisco a dizer que assim, se a pessoa for com esse enfoque como consultora para a área de desenvolvimento pessoal, visando ter pessoas mais preparadas, mais engajadas, que sabem seu lugar no mundo e na empresa, através disso você pode conseguir melhores resultados, aí sim, só a formação te dá capacitação para isso sim, tá? Só a formação não, tem que ter muita prática aí no meio do caminho, tanto que tem algumas formações que exigem que você tenha X horas de prática, entendeu? Nós costumamos não exigir esses X horas de prática porque a nossa formação já tem uma parte teórica e tem muita prática também aí no meio do caminho, tanto durante os módulos como nas noites de tira-dúvida, nas baldeações, então a gente tem muita oportunidade de praticar. Então, a gente percebe que as pessoas que praticam realmente já saem preparadas para o atendimento, tá? Então, é isso. Então, assim, eu me arrisco a dizer que a constelação é a melhor metodologia sistêmica para a gente resolver as questões nas organizações e para quem está buscando melhoria contínua e impactante de curto prazo a um baixo custo, entendeu? Eu me arrisco a dizer isso e eu acho que eu posso dizer com propriedade porque eu tenho experiência em diversas outras metodologias, então TQC, trabalhei com isso não sei quanto tempo, reengenharia, Lean Manufacturing, coach sistêmico, entendeu? Então, assim,
com base no conhecimento de todas elas, eu tenho essa tranquilidade de falar isso. Mas eu acho que o uso dessas outras metodologias integrada com a constelação, aí fecha tudo e fica melhor ainda a situação. Então, falando um pouco mais aqui das constelações, né? Elas foram desenvolvidas a partir de uma abordagem sistêmica que observa não só o indivíduo isoladamente, mas o indivíduo dentro do contexto onde ele está, né? Dentro do contexto da organização, aqui no caso, né? E quando a gente trabalha o indivíduo, uma constelação empresarial, mas focado no indivíduo ou na melhoria, facilitação de trabalho em equipe, ou melhoria de resultados, melhoria de produtividade, a gente percebe o seguinte, que muitas vezes a situação se resolve ali só com aqueles processos voltados para a constelação organizacional empresarial mesmo. Mas como cada indivíduo vem do seu sistema de origem, que é assim, a sua família de origem, depois às vezes a família que constituiu, ele vem de outros sistemas e ele está interrelacionado com isso, é bobagem a gente querer dizer que falou assim, eu entro dentro da empresa, deixo os meus problemas de casa da porta para fora. Ou eu entro dentro de casa e deixo os problemas da empresa da porta para fora. Isso é muito utópico, entendeu? Na verdade, ninguém consegue fazer 100% isso. Porque a pessoa é integrada, ela é a pessoa, ela é o indivíduo, ela é o familiar, ela é aquela que está naqueles relacionamentos lá dela, ela é o profissional. Então, assim, é muito difícil falar assim, não, aqui eu sou só isso, eu esqueço que eu sou aquilo. Sabe? A pessoa é um ser integrado, é um sistema também, que participa de vários sistemas, mas assim, então é interessante a gente trabalhar também com constelação empresarial vinculada com a constelação familiar, porque as duas também são muito complementares e quando a gente trabalha as duas coisas, as questões empresariais com as questões familiares junto, aí a gente tem mais ganhos ainda, potencializa os ganhos e as melhorias possíveis, tá? Então, a visão sistêmica nos permite enxergar e compreender o todo por meio da análise das partes. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, numa empresa, por exemplo, se a gente vai lá fazer um diagnóstico da empresa, tá? Às vezes, eu sou chamada para fazer diagnóstico da qualidade, por exemplo, em empresas que já têm uma certificação de ISO e estão na hora de chamar uma auditoria para fazer a renovação da certificação na ISO, né? Então, eu sou chamada lá para avaliar como que está esse processo aí da qualidade dentro da empresa. Então, eu tenho lá o sistema de diagnóstico todo formalzinho, escrito e tal, entendeu? Mas eu gosto de fazer esse diagnóstico sentir no campo também, entendeu? Então, quando eu chego na empresa para fazer um diagnóstico, às vezes eu peço lá para o pessoal de alto nível, para a chefia de alto nível, para os gestores principais responderem todo aquele questionário lá, ou então eu peço para os colaboradores, quando a gente vai ver nível de satisfação pessoal da equipe, né, para ver algum programa de desenvolvimento e de melhoria, a gente pede para cada colaborador responder uma pesquisa formal, mas eu sempre entro com dinâmicas de constelação também, para ter uma informação complementar. Porque aqueles questionários que a gente dá, a pessoa responde muito com o mental. Então, eles estão sempre racionalizando as questões da empresa e respondem os questionários também com o mental. E quando a gente joga dinâmica lá, foge desse mental e aí a gente tem informações complementares que são super úteis e às vezes são as essenciais para provocar as mudanças necessárias e para a gente poder seguir adiante e ter resultados mais impactantes, né? Então, isso é muito importante. Então, a visão sistêmica traz assim, mais dinamismo e engajamento para as empresas,
porque traz esse dinamismo e engajamento para os líderes, para as pessoas chaves que se tornam mais focadas assim em definir e mostrar o caminho, definir as metas e mostrar o caminho para a sua equipe, perseguir junto com essa equipe os objetivos e as metas definidos, né? Eles ficam com mais objetividade, tá? E os funcionários também trabalham melhor em equipe e se tornam colaboradores. Eles deixam de ser empregados da empresa e viram colaboradores de fato. Eles vestem a camisa da empresa. Eles sentem mais prazer. A gente percebe que melhora o clima organizacional, melhora, facilita o trabalho das equipes e facilita também o trabalho entre equipes, entendeu? Eles ficam mais colaborativos ao invés de mais competitivos. Então, gente, sou apaixonada por isso, então eu sou bem suspeita para falar que eu acho assim, que a coisa melhor que pode acontecer é a empresa contratar uma consultoria sistêmica que permita abordar essas metodologias complementares utilizando as constelações, né? Então, os colaboradores, os funcionários se tornam colaboradores e aí buscam sempre assim, uma forma de cooperar, de ajudar, de participar, melhorar e otimizar os resultados. Eles vestem a camisa e fazem o trabalho deles assim, como se fossem donos da empresa mesmo. Eles se sentem muito mais do que simples empregados, entendeu? Eles se sentem fazendo parte, porque eles se sentem vistos, ouvidos, respeitados, entendidos e com isso a entrega por parte deles é muito maior e lógico, os resultados vêm com esse engajamento da equipe, né? Então, a visão sistêmica nos permite também identificar assim, como que cada processo funciona e como cada setor interage com os demais setores, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, o clima, alguém, né, da alta direção fala com a gente pergunta, tá falando que meu som tá instável. Eu tô observando que parece que tá normal, porque a pessoa falou que tá normal. Tá? Então, tá bom, obrigada, Ana Maria. Então, assim, a gente pode observar como que os setores interagem entre si. Às vezes alguma pessoa que venha nos contratar fala assim, não, o clima organizacional é ótimo, as pessoas são muito colaborativas e tal, mas às vezes quando a gente vai ver na prática não é isso, entendeu? Então, assim, porque às vezes a visão de um ou de alguns é diferente da visão do todo, então é importante a gente fazer mesmo dinâmicas para a gente perceber de fato o que está acontecendo ali, né? E ela possibilita também a gente observar de uma forma diferente como que é a relação do ambiente interno da empresa com o ambiente externo. Assim, por exemplo, como que a empresa, como que os sócios, como os colaboradores, como os vendedores se relacionam entre si ali dentro da empresa, como se relacionam com o produto da empresa, como eles se relacionam com a área de marketing, como se relacionam com o ambiente externo, seja no ambiente externo de um modo global, seja assim, separando, assim, por exemplo, a vizinhança, as pessoas, a comunidade ali no entorno da empresa. Às vezes é uma fábrica que tem um impacto ambiental, um impacto social ali da região onde ela atua. Então, como que essa relação com essa vizinhança, com o entorno, como que é a relação com os clientes, com os fornecedores, com os agentes públicos que, por acaso, façam alguma auditoria, né, na empresa, tipo assim, às vezes a empresa sofre auditoria ou fiscalização da Anvisa, ou de algum outro órgão público, Anatel, alguma coisa assim. Então, é importante a gente checar também como que está o relacionamento com todas as pessoas relacionadas com a empresa. Então, tanto internamente como externamente, a gente pode fazer isso através das constelações. E nós podemos também observar como que é a relação dos sócios entre si, dos sócios com a empresa, dos sócios com o produto, com o cliente, com tudo isso também, tá? Então, assim, porque sócio também é uma parte interessada, muito interessada, aliás, na empresa, né? Então, assim, é importante que ele também
possa participar de todo esse processo aí. Então, só voltando aqui, quando a gente trabalha com essas formas tradicionais de abordagem sistêmica, a gente percebe que essas metodologias, em geral, assim, já têm padrões, já têm técnicas, já têm processos de funcionamento, já têm procedimentos específicos para a gente implantar. E acaba que quando nós trabalhamos com as constelações sistêmicas, a gente acaba tendo mais flexibilidade para trabalhar do que essas metodologias que são mais assim, padronizadas, já tem o formato certo ali para ser trabalhado, entendeu? O formato certo, assim, o formato esperado, né, gente? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com consultoria, tudo é customizado de acordo com a demanda do cliente. E se o cliente está na dúvida como que ele quer especificar e detalhar que tipo de trabalho que ele quer ali, a gente tem que ajudá-lo fazendo essa customização das necessidades dele. Então, a gente vai ter uma conversa com ele e falar assim, olha, eu posso te ajudar, mas a gente tem que clarificar aqui. Ou então, eu posso te ajudar, e se eu não tenho aquela expertise toda na consultoria, eu falo, eu posso te ajudar aqui, mas a melhor sugestão que eu tenho para te dar é essa. Nós vamos trabalhar com cada colaborador separadamente, depois com todos de forma integrada, de modo que cada um se resolva e ao se resolver, ele vai conseguir estar mais presente e mais engajado quando ele estiver aqui dentro da empresa. Então, se a gente pode dar essa sugestão para ele, mas o ideal é a gente customizar lá qualquer necessidade da empresa para fazer consultoria sob medida para cada uma. Não tem jeito a gente falar assim, eu tenho um script aqui de consultoria que eu uso em toda empresa que eu vou. Não existe isso não, entendeu? A única coisa assim, que eu uso em toda empresa que eu vou, sou eu mesma com meus conhecimentos, entendeu? E minha experiência, e só. É a única coisa que eu uso em todas, porque assim, não dá para usar, se falar assim, nessa que eu vou usar isso. Não tem isso não. Até porque às vezes a gente planeja fazer uma coisa, chega lá na hora, faz tudo diferente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, tipo, eu falo assim, que a gente tem que ter uma malinha ali, é uma malinha de ferramenta, entendeu? Aí, de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada momento, de cada situação, a gente usa uma daquelas ferramentas ali da malinha. É igual assim, um marceneiro. Não adianta o marceneiro ter só uma chave de fenda. Ele tem que ter uma caixa de ferramenta lá, porque de acordo com cada necessidade, ele vai usar uma ferramenta diferente. Eu falo que o consultor é a mesma coisa, entendeu? Ele tem que ter as ferramentas. E o constelador também precisa ter essas ferramentas? Tem. E o que são as ferramentas dele? Gente, são essas dinâmicas todas que a gente aprende aqui ao longo da nossa formação, que vão nos dando uma bagagem, uma segurança, e aí a gente fica mais preparado. Alguém está perguntando assim, tem muitas dinâmicas. E tem alguns princípios? Sim, tem princípios também de constelações que a gente precisa respeitar quando nós vamos trabalhar nas organizações. Então, já que perguntaram, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também, tá? Então, só revendo aqui, com as constelações, a gente consegue trazer à tona e tornar claro muitos aspectos invisíveis da organização, entendeu? Bem como dessas diversas partes envolvidas, né? Os sócios, proprietários, empregados, gestores, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, a vizinhança, os clientes, tudo isso. É importante a gente atentar que ao trabalhar numa empresa, nós lidamos não só com o sistema da empresa, mas com os sistemas de cada uma das pessoas que vem trabalhar na empresa também. Então, eu estou aqui, eu venho trabalhar na empresa, mas eu venho com meu pai atrás de mim, com minha mãe atrás de mim, entendeu? E com toda a minha família, todos os meus ancestrais atrás de mim também. Às vezes eu ainda venho com meus irmãos, às vezes ainda tem meu companheiro, meus filhos, entendeu? Então, aquele sistema todo vem comigo. Isso é um fato, entendeu? Então, se a gente trabalhar isso, gente, resultado, vai lá nas alturas.
O reflexo é muito rápido, muito efetivo. Então, quando a gente trabalha com constelações nas empresas, é importante nós vermos assim, quais as oportunidades de trabalhar de uma forma mais ampla, mais abrangente, onde a gente possa atender os anseios e as questões da empresa e também onde a gente tenha a oportunidade de trabalhar com as pessoas, com as equipes de trabalho, promovendo esse alinhamento entre os objetivos da empresa, os objetivos de cada colaborador, de cada área de atuação. Então, eu digo assim, que a gente trabalha aspectos pessoais, aspectos da equipe e aspectos da empresa. Quando a gente está trabalhando aqui nos aspectos pessoais de cada colaborador, a gente aproveita para alinhar os objetivos profissionais dele, os objetivos de carreira, com os objetivos, a gente tem que alinhar com os objetivos da empresa, com os objetivos da área que ele trabalha dentro da empresa e com os objetivos macro da empresa aqui. Então, tendo esse alinhamento, as coisas fluem muito melhor, né? E aí depois é importante, lógico, a gente alinha tudo, os objetivos e as metas, depois a gente tem que ter uma forma de acompanhamento também, né, gente? Porque quando a gente fala de melhoria de resultado na empresa, a gente trabalha lá com OKR, com indicador de resultado, com índices, com várias coisas que têm que ser acompanhados para ver. A gente estabelece ali uma meta para os indicadores também e vamos ver, vamos acompanhar para ver se aquilo ali está acontecendo. E se não estiver acontecendo, vamos intervir o mais rápido possível para que a coisa fique conforme o esperado ou melhor, né? Então, as constelações organizacionais, elas permitem isso, que a gente observe cada pessoa, cada equipe, cada produto, cada processo, cada sócio, os clientes, os fornecedores, de dentro, de fora da organização, né, a partir de uma percepção do campo. Complementar aquela visão analítica que a gente está acostumado a ver todo dia, aquela visão de observador, em que a gente enxerga, em que a gente vai atrás dos fatos e dados. E isso é muito importante. E é importante, então, quando a gente vai atuar na empresa, que a gente tenha essa percepção de como é importante as pessoas passarem a perceber o invisível, o intangível. E é interessante também a gente perceber nas pessoas que elas mesmas falam assim, nossa, mas eu nunca pensei que isso pudesse estar influenciando na empresa, sabe? Então, eu tenho casos assim de gente, de um empresário, que ele era assim um super empresário, empreendedor e tal, e de repente ele travou, não conseguia mais trabalhar. E ele gostava de fazer o seguinte, ele constituía empresas, colocava as empresas no patamar muito bom, e aí vendia as empresas. E aí dava um tempo e ficava observando para ver qual que seria o novo negócio que ele ia criar, criava um novo negócio, desenvolvia e vendia. E aí numa dessas de vender, ele estava dando um intervalo muito grande, ele começou a ficar incomodado. Olha, não é pela questão financeira, porque ele falou assim, olha, o que eu já consegui na venda dessa empresa dá para eu viver o resto da vida, mas não é o que eu quero. Eu sinto necessidade de trabalhar, de estar produzindo e fazendo coisa nova, desenvolvendo novos negócios e pondo isso para o mundo, porque eu vejo minha contribuição para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. Eu sinto falta disso e não estou conseguindo. Aí eu falei assim, e por que você não está conseguindo? Aí ele não sabia de jeito nenhum e ele queria descobrir, ele queria sair dessa e tal. Aí nós fomos ver através de uma constelação por que ele não estava conseguindo. Gente, é fascinante. Quando a pessoa percebe, a pessoa fala assim, nossa, mas nunca podia imaginar que era isso. Alguma coisa que tinha acontecido com o pai, com o avô e tal, que estavam trazendo uma carga muito pesada para ele, bloqueando ali, impedindo que ele agisse, entendeu? Então, na hora que a pessoa percebe que aquela coisa ali pode estar bloqueando, e a pessoa, mas isso nem é problema para mim, eu nem fico pensando nisso. Não é problema, eu não fico pensando, mas a coisa está ali no inconsciente
e travando a situação atual, entendeu? E aí nós trabalhamos isso em constelação e ele conseguiu constituir outra empresa, hoje até vendeu, já está na segunda, depois dessa história toda aí, entendeu? Por quê? Porque ao perceber seu lugar no mundo, ao perceber a causa fundamental dos seus problemas, qual que é a origem do problema que ele está tendo ali, ou às vezes ele nem percebe qual que é o problema, mas está tendo o reflexo daquele problema ali. Na hora que ele descobre qual que é o problema, de onde que aquilo surgiu, ele consegue fazer de uma forma diferente. Ele mesmo consegue se ver melhor, se escutar melhor, se enxergar melhor, né? Se entender melhor, se respeitar, se amar, se aceitar. E aí isso faz com que ele consiga melhores resultados. Ah, gente, por falar nessa questão aí de se aceitar melhor, né? As constelações, né, como alguns aqui já sabem, mas tem gente aqui também que eu acho que talvez não conheça muito de constelação ainda. As constelações é uma metodologia de constelações sistêmicas desenvolvida pelo Bert Hellinger, e num primeiro momento ele desenvolveu isso mais voltado para atendimento de pessoas e uma constelação mais familiar. Mas hoje em dia ela é utilizada nas empresas, é utilizada no sistema jurídico, assim, para solução de conflitos, tanto jurídicos como outros tipos de conflitos também. Tem o aprendizado sistêmico, também funciona de uma forma maravilhosa, como a gente consegue perceber o lugar das crianças, dos estudantes no mundo. A gente fica com outra visão para falar que só ficou ruim, não é isso. Viu? Daniel, está me escutando? Melhorou, Ana Maria? O som? Vocês estão me escutando, gente? Faça assim para eu saber. Ah, beleza, obrigada. Então, até perdi o que eu estava falando agora, peraí. Então, Bert Hellinger desenvolveu as constelações sistêmicas, que primeiro atuavam mais na área individual e familiar, né? Essa utilização das constelações sistêmicas foi se ampliando pelas empresas, pela área jurídica, pela pedagogia sistêmica, entendeu? E a gente vê cada dia ela se ampliando mais. E ele falou uma coisa muito interessante. Todos nós sabemos que a gente nasce de um pai e uma mãe, né? Então, teoricamente, nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, ele fala que o sucesso tem tudo a ver com a aceitação desse pai e dessa mãe. Quando nós não conseguimos aceitar nosso pai e nossa mãe, a gente não tem uma identidade assim integrada, entendeu? Então, por exemplo, nós somos 50%, né? Aqui é pai e aqui é mãe, tá? Então, se eu aceito bem o meu pai, mas, por exemplo, eu não aceito a minha mãe, eu fico com julgamento, crítica em cima da minha mãe, o que está acontecendo aqui? Eu não estou aceitando 50% de mim. Ô, gente, só 50% de mim é muito pouco, assim, eu não consigo ir para frente e evoluir aceitando só 50% de mim, não, sabe? Eu preciso me aceitar integralmente. E para eu ter essa aceitação integral, é essencial que eu aceite bem o meu pai e minha mãe exatamente como eles são. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas o meu pai fez tal coisa, ou minha mãe fez tal coisa e tal. Não nos cabe julgar o que eles fizeram ou deixaram de fazer. É importante a gente ter consciência de que eles fizeram o que foi melhor para nós. Mesmo assim, às vezes, em casos de pessoas que se sentem rejeitadas porque foram adotadas, dadas para adoção pelos pais biológicos, então a gente tem que reconhecer o seguinte, essas pessoas, a gente não sabe o que levou um pai ou uma mãe a dar um filho para adoção. A gente não sabe o tamanho da dor e do sacrifício que essa pessoa fez para isso, ou não. Às vezes não foi tão difícil, eu estou achando que foi, mas às vezes não foi. Mas, então, não nos cabe julgar, entendeu? Então, eu falo até para as pessoas que eu atendo, por acaso são adotadas e têm esse sentimento de rejeição, eu falo assim, olha, você tem que agradecer seu pai e sua mãe por eles terem permitido você nascer, entendeu?
porque tem alguns que optam por outro caminho, não deixa o filho nascer, entendeu? Então, assim, então você já tem que agradecer por isso. E se ainda você conseguiu pais adotivos que te criaram, te passaram educação, valores, família, uma série de coisas, aí você está ganhando, tem que estar saindo ganhando, teoricamente, entendeu? Porque todo mundo tem só 2 e você tem 4 pais, entendeu? Então, assim, eu falo assim, vamos olhar pelo lado positivo as coisas, entendeu? Se a gente tem uma visão mais positiva, isso também é uma outra coisa que é importante, que a gente pode desenvolver com esse trabalho sistêmico, é essa visão mais positiva e mais otimista da vida. Mas não é uma visão positiva e otimista tipo oba-oba, não, entendeu? É uma visão otimista e positiva com base em situações concretas, tá? Que nos levam a isso, né? Com responsabilidade, né? Então, perguntaram ali se a gente tem que respeitar alguns princípios para trabalhar com constelações ou com consultoria sistêmica. A gente tem que respeitar uns princípios, sim, tipo, fazer aquelas perguntas, né? Quando a gente é chamado para fazer uma consultoria sistêmica, fazer aquelas perguntas de quem que decidiu pela consultoria, a empresa atua em qual área, há quanto tempo existe, quem são os fundadores, ver se os fundadores estão sendo respeitados, levantar os principais problemas e aspectos que não estão em ordem na empresa, procurar um objetivo bem grande para os clientes, para que a constelação ou a consultoria impacte realmente ali naquela empresa, eles consigam perceber a melhoria gerada pelo atendimento. Manter uma atitude neutra, porque às vezes a gente está assim, num conflito, ou então a empresa está para tomar uma tomada de decisão. Nós não temos que achar nada, gente. Nós não temos que achar que o fulano tem razão, que o ciclano tem razão. Nós não temos que achar que um produto é melhor do que o outro, ou que é mais bonito uma forma de marketing, um projeto de marketing do que o outro. Nós não temos que achar nada, não. Nós temos que levantar a situação e aí a gente vai perceber no campo o que o campo nos diz, entendeu? Então, como que a gente não acha nada? A gente chega lá, faz as perguntas essenciais, mas na hora do atendimento propriamente dito, da constelação, nós não vamos assim esperando encontrar nenhum resultado. A gente vai com aquele mesmo centro vazio que a gente vai quando a gente trabalha com a constelação familiar. Então a gente procura não pensar, não julgar, apenas perceber o que está acontecendo ali, fica com o olhar atento. Então, essas perguntas que nós fizemos para os clientes antes da constelação ali, pelas respostas que eles nos deram, de repente a gente pode fazer uma pergunta ou uma colocação durante a constelação que facilite o desenrolar dessa constelação, facilite a resolução dos emaranhamentos e chegue a uma boa solução para o cliente. Então é importante a gente manter uma imparcialidade, não entrar em joguinho de disputa, sabe? Se há um joguinho de disputa dentro da empresa, não entrar nessa, não cair nisso, entendeu? Não dar preferência por nenhum produto, a gente deixa ver ali no campo o que está acontecendo, para onde vai cada produto, qual que olha melhor para o cliente, qual que é mais bem aceito pelo cliente, qual que vai gerar maiores resultados financeiros, entendeu? O campo pode nos mostrar tudo isso. Então é importante a gente elaborar bem a questão junto ao cliente, conhecer bem a situação, mas na hora de constelar mesmo, a gente pedir para o cliente, faz bastante pergunta, mas na hora de constelar mesmo, pede para ele resumir numa frase qual que é a questão dele, ou o que ele quer trabalhar, tá? E aí trabalhar com imparcialidade em cima disso. Esses são os princípios. Então, a gente tem que levar a sério as questões que são apresentadas para a gente, os argumentos, que às vezes tem mais de uma pessoa da empresa ali, eles vêm argumentar coisas diferentes com a gente, então a gente escuta todos, leva todos a sério, mas não toma partido nenhum. Eu concordo com você. A pessoa não tem de concordo nem discordo, não, entendeu? Eu estou escutando. Tá?
eu estou te escutando, eu estou te acompanhando, respeitando, entendendo. Se eu não estou entendendo, eu pergunto mais até entender, mas eu não devo tomar partido e ajudar objetivamente nenhuma escolha e nenhuma definição dele, tá? A gente tem que deixar claro que na constelação a responsabilidade é do cliente, não é nossa, tá? Nós vamos como condutor, como facilitador do processo para tentar clarificar a coisa, mas a responsabilidade é do cliente, tá? Então, as constelações empresariais também, a gente tem que respeitar dentro delas e lembrar que existem aquelas ordens do amor que existem nas constelações familiares, né? Que são o direito de vínculo, o equilíbrio entre o dar e o receber e a questão do antigo que tem prioridade sobre o novo, né? A precedência, a questão da precedência. Então, é importante a gente observar isso dentro das organizações também. Então, eu falo assim, é muito comum quando a gente está pensando em sucessão empresarial e que ou o sucessor ou a pessoa que está ocupando o cargo agora nos chama para um trabalho, é muito importante que haja um respeito, um olhar de respeito para a pessoa que veio antes, para os fundadores da empresa, para aquela pessoa que o cliente está sucedendo ali, seja ele um sócio, seja ele um gestor, um diretor, uma pessoa assim, independente da pessoa, ele tem que respeitar a pessoa que esteve naquela posição antes dele, tá? Mesmo que ele discorde das coisas que a pessoa fez. Uma coisa é você discordar, outra coisa é não respeitar, tá? Então, o respeito tem que ter sempre, e a consideração e a consciência da existência daquela pessoa. Não, a pessoa existiu, fez o que ela pôde naquele momento, só que agora eu estou aqui, com todo respeito, toda consideração por ela. A empresa só chegou aqui porque essa pessoa esteve aqui durante esse tempo, mas agora é a minha vez, né? Então, é importante nós levarmos em considerações as leis sistêmicas, assim, as ordens do amor, né? Então, eu tenho uma colinha que de vez em quando eu tenho que dar uma olhada para ver onde que eu estou e o que mais que eu tenho que fazer e olhar as questões também ali para ver se eu mudo um pouco o enfoque, né? Mas, então, quando a gente trabalha com constelação organizacional, é importante isso, a gente compreender bem o lugar de cada um e tentar, durante a constelação ali, ver o melhor lugar para cada um, o melhor lugar para os produtos, o melhor lugar para os clientes, o melhor lugar para os colaboradores, o melhor lugar para a empresa. Então, é importante tudo isso, entendeu? E a gente consegue trabalhar de uma forma, e eu falo sempre assim para as pessoas, gente, vamos trabalhar aqui, vamos olhar para essa questão de uma forma diferente, e às vezes as pessoas ficam tão assim maravilhadas com a coisa, tão entusiasmadas, que querem sair dali da constelação correndo para fazer alguma coisa diferente, entendeu? Eu falo assim, não vamos sair na correria, não vamos fazer nada diferente, não. Pelo menos aí umas 24 horas, você deixa tudo como está. Se a pessoa for muito ansiosa, tem que baixar um pouco o nível de ansiedade dela e falar assim, não, espera um pouco, deixa a constelação agir aí sobre você, essas informações que vieram, e depois, quando chegar o momento adequado de você tomar uma ação ou uma decisão concreta, você vai saber o que fazer, tá? Até porque a constelação não é assim uma coisa que fala assim, não, isso aqui é desse jeito e pronto, não, entendeu? Não tem opção. Às vezes a pessoa vê numa constelação que precisa mudar determinada coisa. E às vezes na constelação ela coloca duas opções lá e fica muito inclinada para uma das opções, se sente melhor com aquela uma das opções, né? E às vezes o impulso dela é de sair dali para fazer aquela ação ali que se demonstrou melhor. Ou então as pessoas pegam uma repulsa por aquela situação ali e não quer nem saber daquilo.
Então eu falo, gente, não sai correndo para tomar ação ou decisão nenhuma, não. Vão com tranquilidade aqui, consciente dessa informação que você teve agora, entendeu? E na hora certa você faz o que tiver que fazer. Então eu já tive casos que ocorreram essas duas situações, né? Da pessoa ter uma repulsa total pela... Quando soube, a gente estava trabalhando de uma forma oculta na constelação, e quando ela soube qual que era a opção que ela tinha se sentido melhor, ela recusou totalmente, falou que aquilo não tinha jeito, era impensável para ela. Eu falei assim, ué, mas se é impensável, como que você pôs como opção? Ah, é porque eu não tive escolha. Eu falei assim, não, peraí, eu não te obriguei a pôr nenhuma opção aqui não, sabe como? Então, escolha você tinha. Mas aí a pessoa na hora teve uma repulsa, uma negação. Depois de algum tempo, encontrei com a pessoa e a pessoa falou, nossa, sabe aquela constelação? Eu fiquei revoltada e tal, não gostei da coisa que se mostrou ali melhor, mas depois agora eu estou caminhando naquela direção e está sendo ótima, estou super feliz e tal. E eu já vi casos contrários, que a pessoa estava vendo algum processo que envolvia separação lá de alguma coisa que ela estava fazendo dentro da empresa. E aí, na constelação, ficou muito claro que a melhor para ela, a opção para ela seria o separar, ao invés de dar continuidade àquele processo. E aí ela saiu da constelação com aquela informação e depois encontrei com a pessoa e a pessoa falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu parei. Eu falei assim, você parou? Você lembra que a minha constelação falava para eu separar? Aí eu falei assim, era separa. Eu tinha entendido separa no sentido de separar. Mas aqui em Minas a gente fala você, a gente fala ser. Então, separa. De separar, a semântica é igual separa de você para. Entendeu? Para você parar de fazer alguma coisa. E aí ela falou assim, então eu parei de fazer um monte de coisa que eu estava fazendo de uma determinada forma e comecei a fazer de uma forma diferente e deu muito certo. Estou muito feliz assim, entendeu? Então eu não estou com vontade de separar mais daquela situação lá que eu não estava agradando, não, entendeu? Então eu resolvi continuar do jeito que estava mesmo, só que fazendo tudo de uma forma completamente nova e diferente. E o resultado foi fabuloso. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa se surpreende com os resultados reais, embora as constelações mostrem uma coisa, a percepção dela não é com aquela objetividade toda que a constelação está mostrando, ela tem uma outra percepção e vai pela intuição, pelo que ela percebeu, e dá certo também. Então, assim, é muito incrível esse trabalho. Isso aqui eu já falei, né, gente? Que a gente, então, regra geral, quando a gente fala em melhoria de resultado, a gente fala dos OKRs, dos indicadores de resultado, de planejamento estratégico, de estabelecimento de objetivos, de metas, de desdobramento de metas e tal. Fluxo de caixa, rentabilidade, liquidez, produtividade. E a gente pode trabalhar tudo isso dentro das constelações, entendeu? Então, a gente pode trabalhar melhoria de caixa? Pode. Como que a gente trabalha a melhoria de caixa? Gente, de acordo com a situação de cada empresa. E nós podemos trabalhar melhoria de caixa até o nosso caixa pessoal, até o caixa da nossa família, o caixa meu lá com meu companheiro, com meu cônjuge, entendeu? Então, tem várias formas da gente trabalhar a situação de caixa e de prosperidade também, tá? Então, tudo depende do que está relacionado com isso. Então, se é o meu caixa pessoal, eu vou ter que me conhecer melhor, ver quais são as minhas entradas e as minhas saídas. Então, eu vou ter que colocar tudo isso na constelação. Se é o caixa da empresa, eu vou ter que colocar também a empresa, os produtos, os colaboradores, o caixa, o dinheiro, os clientes, os produtos já falei, né? Vendas, de repente, marketing, alguma coisa assim. E aí eu vou ver tudo que vai ser relevante ali para o cliente. E aí a gente vai ter que ver uma situação em que no final a gente consiga olhar para aquele dinheiro de uma forma amigável. Que a gente aceite ele e que eles nos aceitem também, entendeu? Então é importante, ao finalizar, que se a gente está querendo trabalhar fluxo de caixa, que o dinheiro esteja presente na constelação e que
as pessoas possam olhar de uma forma respeitosa e aceitando o dinheiro, né? Tanto os clientes, é importante também que os clientes olhem de uma forma respeitosa e aceitando o dinheiro que está vindo para a empresa, tá? Então, isso aí é muito importante. E pode ser trabalhado em constelações também, né? Então, eu acredito que uma coisa muito boa que a gente pode fazer em relação às empresas, que pode ser útil tanto para nós, enquanto pessoas, profissionais e trabalhadores de empresas, pode ser bom para as empresas em si e pode ser bom para nós, enquanto clientes de empresa também, é o seguinte: a gente olhar para o centro vazio para a gente ter uma melhor percepção do outro, sem censura e sem julgamento. E como que a gente faz isso? Nós podemos fazer através de uma dinâmica muito simples. E essa dinâmica, assim, eu já vi empresas trabalhando com isso, com relação a clientes, a colaboradores, e é impressionante como gera resultado, gente. Então, assim, eu já vi empresa querendo melhorar resultado. E falava, não, eu quero melhorar, por exemplo, uma das coisas que eu preciso melhorar é o valor do ticket médio de venda, tá? E aí eu falei assim, como que a gente pode trabalhar com isso? Então, o que eu faço? Vou fazer aqui uma coisa prática para facilitar o entendimento. O que eu faço? Eu faço as dinâmicas com as pessoas ali de dentro da empresa e falo com ela, olha, você vai fazer isso com seu cliente também. Então, como que é essa dinâmica que eu até vou propor para vocês da gente fazer agora? Se vocês estão aí diante do seu computador, se você puder abrir a câmera, né, e olhar para a sua imagem aí no vídeo, você pode olhar para essa pessoa que está aí na sua frente, concentre só em você. Se cada um quiser colocar o PIN na sua imagem para ficar olhando só para si mesmo, eu sugiro que faça isso nesse momento, tá? E aí você olha para essa pessoa que está aí na sua tela, sem nenhuma intenção, mas com objetividade e amorosidade. Olha nos olhos dessa pessoa e fala mentalmente para ela. Se você quiser, você pode falar primeiro o seu nome e fala para ela, eu vejo você, eu sinto você, eu entendo você, eu respeito você, eu aceito você e eu concordo. Eu sinto muito se nem sempre foi fácil para você, mas tudo foi como tinha que ser. De agora em diante, você pode fazer de uma forma mais leve, mais saudável, mais tranquila e mais feliz, para facilitar a sua vida, a nossa vida. Eu me entrego para você com tudo que eu tenho de melhor. E nós seguiremos em frente, cada vez melhor. Eu me permito seguir de uma forma mais calma, mais saudável, mais leve e mais feliz. Então, gente, simples assim. Então, olha, gente, estou vendo tanta gente aqui que eu não via há tanto tempo. Que delícia que abriram os vídeos.
Então, gente, nós podemos fazer, podem voltar aqui para ver todo mundo, né, naquela visão de geral assim de galeria, que traz mais engajamento. Então é o seguinte, quando a gente faz essa dinâmica com a gente mesmo, o que acontece? Nós estamos nos vendo, nos sentindo, nos entendendo, nos respeitando, nos abrindo para coisas melhores acontecerem. E quando a gente quer fazer alguma coisa para melhorar o resultado do nosso trabalho, seja nós enquanto trabalhadores de uma empresa, enquanto profissionais autônomos, profissionais liberais, enquanto sócio, enquanto qualquer tipo de pessoa, profissional ou não, entendeu? Também, o que nós fazemos? Então, mesmo como sócio de uma empresa, trabalhador de uma empresa, vendedor de uma empresa, nós podemos fazer isso para nós mesmos, tá? Então, a gente olha no espelho e faz isso. Então, eu sugiro que todo mundo faça isso, assim, na hora que acorda, vai ali no banheiro escovar dente, aproveita e já vai fazendo essa dinâmica. Na hora que vai escovar dente, antes de deitar, também faz a dinâmica de novo. Se for escovar dente, gente, não precisa estar escovando dente necessariamente, não, tá? Pode estar só olhando no espelho e fazendo a dinâmica, tá bom? Eu falo na hora que está escovando dente, porque às vezes a pessoa fala, sabe aquela dinâmica? Não faço, não tem tempo. Eu falei assim, não é possível, enquanto está escovando dente, dá tempo, né? Mas, então, em relação aos nossos clientes, o que a gente pode fazer? Eu já vi gente que a única coisa que fez para aumentar o ticket médio dos resultados da empresa foi fazer isso. O cliente vinha entrando pela porta, o vendedor aqui, e olhando para o cliente e falando isso. Eu vejo você, eu sinto você, eu entendo você, eu respeito você, eu aceito você. Por favor, venha de uma forma mais leve, mais simples, mais saudável, mais feliz. Deixe para trás seus pesos e dificuldades. Eu também vou entregar para você tudo o que eu tenho de melhor para te entender da melhor maneira possível, certo? Meu objetivo é deixá-lo satisfeito nesse atendimento. E aí, com isso, simplesmente fazendo isso, todos os vendedores, eles conseguiram aumentar os tickets médios da empresa. Eu já vi empresa de call center fazendo isso, falando para as pessoas, para os atendentes lá do call center, fazer isso antes de atender os telefonemas que eles recebiam, e as pessoas começaram a fazer e começaram a ter menos reclamações de clientes. Assim, os clientes ligavam para fazer reclamação do mesmo jeito, mas eles eram mais educados. Eles não faziam tanta grosseria feito eles faziam antes ao reclamar, porque, em geral, a pessoa liga para reclamar, está furiosa, cheia de raiva, trata mal o atendente. O atendente, por sua vez, não consegue ficar naquele trabalho ali muito tempo. Então, o objetivo dessa empresa de call center era reduzir a rotatividade pessoal, o turnover das pessoas, entendeu? E eles conseguiram manter as pessoas por mais tempo na empresa, porque os clientes passaram a ser mais respeitosos com os atendentes. Então, são coisas assim muito simples e que funcionam. Então, eu convido vocês a experimentar isso. Pode experimentar já hoje à noite, antes de dormir, né? E amanhã começar a experimentar com seus clientes. E depois, se tiverem resultado, me conta, tá bom? Adoro saber dos resultados das pessoas, tá? Pessoal, hora das perguntas, hora oficial das perguntas. Daniel, tem pergunta no chat aí que eu não respondi? Daniel? Ixi. Daniel deu uma saída. Gente, então, tem pergunta no chat que eu não respondi, por favor? Ou então, quem quiser perguntar também pode levantar a mão que a gente vai atrás. Primeiro você respondeu, né? Respondi. Bom, perguntaram ali se a gente precisa identificar quais são as pessoas essenciais para participar do processo. Eu estou entendendo que é um processo de constelação, é isso? Um atendimento de constelação? Então, quando a gente vai atender uma constelação, é importante a gente saber qual a questão do cliente, se aquela questão é realmente de responsabilidade do cliente, porque se a responsabilidade for de um terceiro, a gente só vai trabalhar com aquilo que é de responsabilidade do cliente, e nós vamos perguntar para o próprio cliente
se a gente for trabalhar, por exemplo, se a gente for trabalhar essa questão, qual que é o resultado que você gostaria de obter? E quais as pessoas e quais os aspectos, os componentes que você acha importante nós colocarmos representante para eles na constelação? Então, é importante a gente fazer essas perguntas para o cliente e ele vai respondendo. E se precisar, a gente vai complementando a resposta dele ou sugerindo alguma coisa também, tá? Então, assim, e às vezes eu coloco também alguns elementos neutros que o cliente não sabe o que é. Então, foi bom você perguntar isso, porque quando eu trabalho constelação, tanto familiar como empresarial, muitas vezes eu deixo elementos ocultos também. Então, eu coloco os representantes lá, mas eu escrevo no papel o que eles estão representando. Às vezes eu mostro para o cliente o que eles estão representando, e às vezes eu nem mostro para ninguém, não. Eu deixo papel lá no bolso da pessoa, às vezes nem eu sei, e eu deixo na bolsa da pessoa e a pessoa vai observando. Uma outra forma da gente fazer também é a gente listar num papel. Colocar número 1 vai ser o cliente, número 2, por exemplo, vai ser o dinheiro, número 3, a empresa, número 4, o produto, por exemplo, e a gente dá o número para cada um. E aí o cliente sabe que cada número representa e o próprio cliente não sabe, entendeu? Então é uma forma de fazer também, de forma oculta. Eu gosto bastante porque eu acho que as pessoas ficam mais naturais e sem aquela vontade de ajudar o cliente a todo custo, entendeu? Então essa definição de quais representantes que nós vamos colocar e de que maneira, a gente pergunta ali para o cliente e complementa com alguma coisa que a gente julgar necessária. E de vez em quando, no decorrer da constelação, se a gente sente que é necessário colocar um novo elemento ou um novo representante ali durante a constelação, nós podemos colocar também, tá? Tanto falando para o cliente como quem é, como de forma oculta, e só falando depois. Então, a gente pode fazer das duas maneiras. Mais perguntas, Daniel? Não. Tem uma música com a mão levantada que Uma pessoa perguntou ali se com empresa familiar é diferente. Gente, empresa familiar é maravilhoso de trabalhar, entendeu? E, na verdade, uma coisa que eu acho importante a gente ver na empresa familiar é o seguinte, que, na verdade, na empresa familiar tem 3 sistemas ali coexistindo. Então, em geral, né? Porque às vezes tem mais de 3. Quando tem mais de um núcleo familiar, é mais de 3 ainda. Mas então nós temos a família, nós temos os proprietários da empresa, que são os sócios, e nós temos os gestores. Então, são 3 sistemas diferentes. Então, é importante a gente trabalhar com constelações empresa familiar, mas sempre vendo qual aspecto desse que nós estamos trabalhando de fato. Nós estamos trabalhando com a família, com os sócios ou é com a gestão? E aí a gente vai trabalhar coisa de gestão só com gestores. Se bem que o sócio também pode ver coisa de gestão, tá? Dependendo do sócio, se for sócio gestor, pode. Se for sócio que não participa da gestão, não. Então é importante a gente ver aonde que a pessoa que vem constelar está posicionada aqui na empresa familiar, para a gente ver se pode ser atendido aquele caso ou não. Então a gente tem que ver se a pessoa pertence à família, à propriedade, se ele é sócio, né, ou à gestão. E tem uns que vão estar ali na interseção desses 3 ambientes. Aí esses aí podem trabalhar tudo, coisas da família, coisas da sociedade e coisas da gestão, tá? Mas é lindo trabalhar constelações tanto em empresas familiares como em famílias empresárias, tá? E aí, quando a gente trabalha com empresa familiar, faz mais sentido ainda a gente fazer essa integração dos 2 sistemas, né? Trabalhar tanto familiar como empresarial ali, tá? E é bom também a gente falar com as pessoas para elas tentarem deixar mais claro isso, né? Deixar o que é da empresa para ser tratado na empresa, o que é da família para ser tratado nos encontros de família e tal, que aí fica mais leve trabalhar ali na empresa familiar.
Bom, estão perguntando também se nas empresas, quando a gente vai trabalhar com aspectos familiares de uma pessoa, de um colaborador dentro de uma empresa, como que a gente faz para aquela pessoa não se sentir constrangida? Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, quando eu vou trabalhar alguns aspectos pessoais dentro da empresa, eu faço alguns trabalhos em grupo mesmo, algumas dinâmicas em grupo, mas em geral são dinâmicas assim, que a gente potencializa as coisas positivas daquela pessoa que está sendo atendida, entendeu? Então, quando a gente está potencializando isso, está olhando para isso, para os aspectos positivos dela, não tem nenhum constrangimento a outra pessoa ver, pelo contrário, as pessoas começam a ver aspectos daquele colaborador que só objetivamente no dia a dia, ali durante o trabalho, eles não conseguiam perceber. Então, eles ficam com a percepção muito mais completa, muito mais ampla da pessoa, porque a percepção que elas ficam do outro vai muito, amplia, né? E vai muito além da percepção ali daquele funcionário com aquelas atividades, aquelas responsabilidades, aqueles resultados. Ele consegue sentir o outro também, entendeu? Então é lindo e a gente consegue muito mais engajamento da equipe, muito mais espírito colaborativo. O clima organizacional costuma melhorar muito. Agora, quando eu percebo a necessidade de tratar de assuntos familiares, aí eu passo para o atendimento individual, tá? Quando a gente percebe que tem alguma questão familiar pegando, a gente vai para o atendimento individual, justamente para não deixar o outro constrangido. Mas, por exemplo, para a observação dos aspectos da vida de cada um, para ver como é que está, fazer avaliação, estabelecer planos de ação, objetivos, metas e tal, a gente faz isso tudo em grupo, entendeu? Com participação de outros, que é ótimo. Gera, assim, um clima de amizade, de entendimento, de cooperação, que é muito bom para a empresa e mesmo para cada uma das pessoas, tá? Então, é isso. Algumas coisas são em grupo e outras individuais. Vamos passar para outra? Denise. A Denise está perguntando a mesma coisa, mais ou menos, que eu já respondi. Se no atendimento individual das pessoas dentro da equipe, se as pessoas não vão ficar constrangidas de estarem ali participando ou se sentirem coagidas de estar participando. O que a gente, em geral, faz é o seguinte: primeiro, eu não fico lá anunciando muito assim, vou fazer uma constelação, você quer participar ou não quer, não, entendeu? Eu falo assim, gente, vou fazer uma dinâmica super legal aqui. A dinâmica é para a gente perceber tal coisa. O objetivo é esse. Piorou? Melhorou de novo, gente? Melhorou? Ana Maria, melhorou só? Não, não tá bom. É porque eu tô indo para trás, né? Eu desligo. Bateu a mão aí no... Tá, e agora, melhorou? Agora melhorou. Tá bom, é porque eu fico entusiasmada, eu vou falando e vou afastando e o microfone desconecta. Mas se piorar de novo, vocês avisam, viu, gente? Então, assim, a questão das constelações, muitas vezes eu convido, vamos fazer uma dinâmica e tal. E aí, quando a gente começa a fazer muita dinâmica, muita coisa diferente, as pessoas falam, não, nunca vi nada parecido com isso. Aí, o que é isso? Aí se a pessoa pergunta, eu falo, é constelação. Se não pergunta também, eu não fico nomeando, não. Mas se eu uso outras dinâmicas, outras ferramentas, eu também não fico nomeando, entendeu? Então, eu fico muito à vontade para não nomear, entendeu? E para nomear também quando eu julgo que vai ser positivo, tá? Mas eu convido para fazer a dinâmica. Nunca me aconteceu de alguém, gente, uns 40 anos de trabalho, sendo uns 20 com constelação, nunca me aconteceu de alguém falar assim, não vou participar desse negócio não, tá? Então não tem esse perigo. Mais alguma pergunta, gente?
Tem? Bom, se não tiver, Daniel, não tem mais nenhuma aí, não? Pessoal, é o seguinte, a nossa ideia, então, essa conversa aqui hoje surgiu, a ideia de fazer esse aulão com esse tema aí de melhoria de resultados, surgiu através de uma conversa com uma pessoa que perguntou, e afinal, quais os resultados concretos que as constelações podem trazer? Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, se vocês tiverem mais perguntas, se surgirem perguntas aí ao longo da semana, do final de semana, né? Vocês mandarem aqui para o Instituto Imensa Vida as questões que ficaram, ou então mesmo sugestão de tema para a gente conversar num próximo aulão sobre constelações organizacionais, porque assim, eu tenho até algumas ideias, né, do que a gente pode usar. Seria, por exemplo, a tomada de decisão, ou para a gente ver assim, as constelações de um modo geral, quais são os usos delas dentro das empresas, ou para desenvolvimento pessoal, como que a gente pode usar. Então, se vocês puderem mandar sugestões, dúvidas, perguntas aí para o Instituto Imensa Vida, nós vamos fazer uma programação, talvez lá para o final do próximo mês, assim, a gente faça um aulão para atender essas demandas, essas dúvidas que chegarem, tá bom? E as sugestões. Combinado? Então, se ninguém mais tem pergunta, nós podemos deixar por aqui? Espera aí, tem uma pergunta ali, ó. Não. Tá que pula. Estabelecer parceria para negócio, como identificar se vai dar meta. Ah, ok. Tá bom, gente. Então, vão mandando aí as sugestões de tema que a gente vai analisar e depois a gente faz no próximo mês, no outro, e a gente vai com mais aí outros, se for o caso, tá bom? Eu vi que alguém colocou ali no chat também, algumas pessoas colocaram uma demanda para um curso dessa área de constelações empresariais. A demanda está sendo grande, então nós estamos pensando no assunto aqui, tá? Mas aí, se a gente for fazer alguma coisa nesse sentido, nós avisamos para todos. Combinado, gente? Então, muito bom estar com cada um de vocês aqui. Foi bom demais ver algumas carinhas conhecidas, umas carinhas novas. Eu queria agradecer a presença de cada um e de cada uma. Foi muito importante a sua presença aqui. Muito agradecida mesmo, tá? E nos encontramos aí no próximo mês. Obrigada.